Fala galera, beleza pura? Vamos lá para a circunferência, parte 2, Detonation! Safadinhos. Agora vamos falar sobre as posições relativas. O que acontece se você visualizar no mesmo plano uma circunferência e um ponto? Se a gente já conhece a equação, tá vendo? Essa primeira situação a gente já conhece muito bem. Quando a distância do centro, quem que é o centro, AB, até um ponto genérico, ela é igual ao raio, isso significa que esse ponto está na circunferência. Ou seja, esse símbolo aqui, ó, a igualdade, garante os pontos que estão sobre a circunferência, naquela linhazinha. Tá? Mas é fácil a gente visualizar essa situação aqui. Depois eu vou mostrar o desenho. Mas olha só, se por acaso a distância, está vendo que eu estou medindo a distância do centro até um ponto, ela ficar maior que o raio, isso quer dizer que o ponto está fora da circunferência. Bem legal, é simples a ideia. E a outra seria quando a distância do centro até o raio é menor, ou melhor, do centro até o ponto genérico é menor do que o raio. Então, isso é porque o ponto cai dentro da circunferência. Olha só como tem uma lógica muito legal isso. É aproveitar a equação que a gente já conhece, a equação da circunferência, bonita, linda, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, que é igual ao raio quadrado. Tá aqui o centro, bonitão. E aqui, ó, quando se calcula a distância e ela é igual ao raio, então é porque ele pertence à circunferência. Segunda situação, você está vendo que o ponto está lá na caixa prego. Ó. Você vai medir essa distância, olha só, o raio é esse vermelhinho, né? Então a distância está maior do que o raio, eu garanto para vocês que o ponto fica fora da circunferência. E a outra situação é quando a distância, está vendo a linhazinha roxa? E a vermelha, que é o tamanho do raio. Então, se a distância do centro até esse ponto for menor do que o raio, é porque esse ponto aparece dentro da circunferência. Então, tudo isso a gente pode fazer de forma analítica, a gente não precisa do desenho. O desenho é uma referência legal, você consegue e tudo mais. Né? Mas fica muito bom se a gente souber usar o recurso. Né? Aí eu quero falar, professor, o senhor mostrou no outro slide, no outro vídeo e tal, a paradinha com a equação na forma reduzida. Mas olha só, se a gente interpreta o recurso, você pode transpor a equação para a forma geral. Tá vendo? Ó? O igual, a igualdade é sempre porque ele pertence, o maior é porque ele está fora da circunferência e o menor que zero é porque ele é interno, ele está dentro da circunferência. É só isso, cara, não tem nem teoria, é a ideia que tem a ver com a equação, certo? Vamos lá. Olha o primeiro exemplinho aqui, ó. Determine o raio de uma circunferência de centro na origem de modo que um ponto tal pertença a essa circunferência. Então, se ele pertence, a gente já sabe que a equação dela, ela já relaciona para a gente a ideia da igualdade. Ou seja, se eu pegar o centro, primeiro, quando se fala que o centro na origem, como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente entende isso? O centro na origem é porque esse pontinho aqui é o 0, 0. Olha que bonito. X é 0, y é 0. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, 3, 4 é o xy, lembra? Eu quero investigar, eu quero ver que esse ponto aqui, ó, 3, 4, pertence à circunferência. E 0 é o centro. Ou seja, resolvendo isso aqui, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado, 16, é porque o raio vai dar, ao quadrado, vai dar 25. O raio dessa circunferência, então, é 5. Tá? Então, quando ele fala que pertence, já era, moçada, é só usar o recurso. Legal? 2. Para quais valores de m o ponto A, M5, é interior à circunferência lambda, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos 10y mais 52. Ah, professor, tem que converter, fazer aquela parada de completar o quadrado? Não, vamos usar o recurso, peste, usa o recurso.
Olha lá. Se ele fala que o ponto está dentro, você pega essa equação ó, safadinho, se o ponto está dentro, você vai fazer isso aqui. Então, vamos lá. Se a gente consegue a ideia da substituição do ponto M5 aqui, ó, fechou o pacote. É só substituir o x por m, o y por 5. Vendo? 5 ao quadrado, 10 vezes 5, 52. Aí, não sei o que, escorrega, lá vai 1. Menos 50 com 52 vai dar 2 positivo, com 25 dá 27. Safadinho! Cai de novo naquela parada. Gente, vale a pena, tá? O negócio que vocês precisam ficar visualizando quanto à circunferência é aquela ideia do quadrado do primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. O trinômio quadrado perfeito, muito importante, muito safadinho. E outra coisa aqui que vale a pena é o que está aí, ó. É aquela regra da soma e produto. Eu quero dois números que a soma dá esse cara daqui, ó, esse com sinal trocado, ou seja, a soma tem que dar 12. E a multiplicação tem que dar o último carinha, que é C, com o mesmo sinal. Então, olha aí que bonito, ó. A soma dá 12, cara, tem muitas possibilidades. Mas vamos pensar no 27. Dois números que você conhece que a multiplicação dá 27. Pois, 27 vezes 1, 3 vezes 9. Fechou. Os números são 9 e 3, porque a soma dá 12 e o produto dá 27. Agora, vamos interpretar essa situação aqui, ó, que isso aqui é uma inequação do segundo grau. Isso, na prática, é uma parábola e a gente tem que o 3 e o 9 são as raízes da parábola. Quando é que essa parábola é negativa? Vocês estão vendo aqui, ó, que essa região que está aqui, ó, essa região é a região onde a parábola é negativa. Deixa eu pintar de uma outra cor aqui, vai ficar bonito. Ó, isso aqui é amarelinho. Ó. Essa região aqui, safadinha, é onde a parábola é negativa. Ou seja, quando os valores que a gente precisa estiverem entre 3 e 9, a parábola está passando pelo lado negativo. Então, a nossa resposta aqui será... Tcharam! Basta que o M esteja entre 3 e 9 e liquida a fatura. Não é legal? Se por acaso ele tivesse falado sobre que o resultado tivesse sido maior do que zero, a gente teria que olhar para esse resultado e esse, tá? Os valores que estão acima ou abaixo. Mas nesse caso são isso aqui, tá? Acima de 9 e menor que 3. Mas nesse caso que está pintadinho de amarelo, o M está situado entre 3 e 9. É muito bonito, lindo, safadinho. Beleza? Tocamos o barco. Na mesma vertente do que nós acabamos de falar, o conjunto de pontos que a gente pode colocar na parte interior da circunferência ou no extremo dela, na beirada dela, no valor da circunferência e fora dela, a gente pode chamar de uma equação do segundo grau com duas variáveis. Tá? Como é que a gente vai entender isso aí? Olha só, eu tenho aqui a circunferência, ela está ali bonita, linda, lépida e fagueira. Tá? O centro, o raio, tudo lindo. Como é que é a equação dessa circunferência? É essa aqui. Vocês estão vendo que eu fiz uma mistura da equação reduzida com a geral. Eu trouxe o raio aqui para dentro e deixei o zero lá. Tá? Já para você ver que dá na mesma analisar as duas situações. Né? Mas olha só, quando a gente quer representar o que está dentro da circunferência, isso aqui é um conjunto de pontos. Você não precisa ficar investigando um por um. Todos os pontos que estão aí dentro têm a mesma propriedade. O que é? Que a distância do centro, que é a B, até a beirada dela é menor do que o raio, até a extremidade é menor do que o raio, certo? Então, moçada, nessa situação, basta, tá vendo aqui, ó, o símbolo, ó. Quando é que você resolve uma equação que é menor do que zero? Tá? A equação da circunferência é menor do que zero, isso é um conjunto de pontos que está dentro dela, certo? E agora, essa outra região que está em azulzinho aqui, é uma região em que os pontos ficam fora da circunferência. Tá?
A igualdade é o quê? É a linha vermelha. Por isso que para fazer o verdinho aqui, vocês estão vendo que eu fiz um tracejado na linha vermelha? Porque a própria circunferência não pode para a segunda situação. E na terceira situação, não sei se ficou boa aí essa cor, né? Mas aí nós temos que os valores que representam os pontos, o conjunto de pontos, a região de pontos que está fora da circunferência, é quando a gente faz maior do que zero, certo? Vamos ver na prática como é que resolve situações com isso, tá? Resolva graficamente, ó, tá lá, as inequações a seguir. Resolver graficamente é você fazer um desenho semelhante àquele que eu acabei de fazer, né? Vamos para a letra A. Resolver graficamente. Eu preciso saber, aí que eu quero que vocês comecem a vislumbrar aquelas ideias que falamos no vídeo anterior. Né? Eu preciso saber o centro e o raio dessa circunferência. O que eu faço? É muito simples. Né? A gente visualiza aquela ideia de completar o quadrado. Tá? Mas vamos acelerar um pouquinho mais a paradinha? Vamos acelerar? Porque olha só, o x ao quadrado, 6x. Você está vendo aqui que o segundo termo do x ao quadrado é o 3. Então, vai faltar um 9. É como se a gente tivesse deixado um 9 para completar o quadrado. Mas lembra do macete? Você soma 9 e subtrai 9. O 9 que está negativo, eu vou deixar ele para fora para ajudar a completar o raio. Olha o y. Y ao quadrado e menos 4y. Tá vendo? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. Qual que é o macetinho? Divide por 2. Então, o segundo termo é 2. 2 ao quadrado, 4. De novo, ó, você inventa um 4, mas põe junto dele um 4 negativo. Então, esse 4 negativo, 9 negativo e o menos 3, eles vão formar o raio. Ó. 9, 4, 13, 16. Tá vendo aqui? Isso, então, é uma circunferência que o centro dela é no 3 e no 2, só vou escrever bonitinho, e o raio dela é 4. E quando a gente olha para o sinal negativo, o que acontece? Eu estou pedindo a parte interna dela. Então, olha só, 3, 2, certo? É o centro. Como o raio é 4, o que você vai fazer? Você vai fazer 4 para um lado, a partir do centro, 4 para o outro, 4 para cima e 4 para baixo. Você vai achar esses pontinhos aqui, ó. 3 mais 4, 7. 3 menos 4, menos 1. Né? Aí para cima e para baixo, ó, 2 mais 4 dá 6 e 2 menos 4 dá menos 2. Né? Porque a circunferência ela vai ficar nesse lugar. Olha que coisinha mais fofa, mais gujuju. E aí, o que a gente faz agora? Eu preciso da região que está interna a ela. É isso, ó. A primeira inequação do segundo grau está aqui resolvida. É a parte interna da circunferência e não vale a própria circunferência. Por isso que está tracejadinho aí. Beleza? Gostaram do recurso? Lembraram aí da parada? Vamos lá. Para a letra B, mesmo esquema, né? Fazer uma projeção aqui. Mas olha só, de novo, ó, x ao quadrado mais 8x. Quem que é o segundo termo aqui do binômio? 8, né? Dividido por 2 dá 4, por favor, né? Então, aqui eu teria que nessa segunda situação é 8 mais 4 ao quadrado. Certo? Só dividir por 2 o 8x, ó. Então, esse 4 aí, quando você levar ao quadrado, dá 16. Lembra que tem um positivo e um negativo. Quem que fica de fora? Negativo, muito bom. O y, olha para o y. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo termo, então, desse binômio aqui? É 1, é só dividir por 2. Então, quem que sobra ali para a gente? 1 ao quadrado é 1. Então, menos 1. Sobrou, então, menos 16, menos 1. E lembra que tinha um 8 lá do outro lado, né? Aqui do lado de cá vai dar menos 17. Você vai jogar o menos 17 para cá, ele vai passar positivo. E aí vai ficar 17 menos 8 dá 9. Isso quer dizer que o centro dessa circunferência é menos 4 e 1. E o raio é 3. Ó, quem falou 9 tá por fora. Assiste de novo o outro vídeo lá. Tá? Então, olha que bonito, olha que coisa linda. Agora vamos lá. Menos 4 e 1. Aqui está o centro dela, menos 4 e 1, certo? Aí a gente faz 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para cima, 3 para baixo. Ficou bonitinho, né?
E tá aqui, olha que bonita a circunferência. Só que nesse caso aqui, qual é a parte da circunferência que eu preciso? Ó? Se a gente interpreta esse sinal, quer dizer que eu quero a parte de fora dela. Então, ó, eu preciso tirar isso aqui. Cara, olha que coisa linda que ficou, tá? Então, menor que zero é a parte interna e maior que zero é a parte externa da circunferência. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Beleza. Agora, para a gente resolver graficamente um sistema. É muito legal, gente, é muito fácil. Ó, tá? Na primeira circunferência, são duas circunferências. Só que uma eu quero a parte externa dela e outra eu quero a parte interna. O centro é 2 e 2 e o raio é, se falar 4, eu dou um cascudo virtual. Tá? 6 e 5 e o raio é 5. Muito bem. Então, é só para a gente fazer o desenho agora. Tá? A primeira, 2 e 2. Aí você faz 2 para um lado, 2 para o outro, 2 para cima e 2 para baixo. Vou passar os olhos aqui. Tá aqui. O que ele quer aqui dessa situação é a parte externa. Tá vendo? Não vale a própria circunferência, beleza? E na outra situação, nós temos que 6 e 5 é o centro. Aí eu faço 5 para um lado, 5 para o outro, 5 para cima e 5 para baixo, que é o raio. A circunferência é essa aqui, ó. E eu quero a parte interna. Vocês estão vendo que quando a gente mistura os dois desenhos, ó, o que está em comum entre os dois desenhos? Estão vendo que ficou a região, eu vou tentar melhorar aqui. A solução desse sistema é esse que está roxinho aqui, ó, tá? É a parte que está fora da circunferência menor e que está dentro da circunferência maior ao mesmo tempo, ou seja, é uma intersecção entre os dois intervalos. Não é bonito? É lindo demais, né, gente? Então é isso aí por enquanto, tá? Olha que bonitinho, paguei os outros, ficou a resposta tão linda, tão bonita. Tá bom? Vamos lá. A outra situação que vale muito a pena a gente falar, e aí também eu vou explorar isso aqui e não vou parar, vou ter que fazer a parte 3 desse vídeo para ele não ficar muito bizonho, muito grande, e vocês não ficarem muito tristes assistindo aquele monte de coisa, tá? Vamos fracionar, vou fazer uma minissérie, tá bom? Então vamos lá. O que acontece se você colocar uma reta e uma circunferência no mesmo plano? Pode acontecer 3 coisas. Ou a circunferência, ela vem, tá? Ela tá aqui, a circunferência, ó, linda, lépida, fagueira. Tá bonita, aqui tá o centro. Vem uma reta do mal e ela toca a circunferência em 2 pontos. Tá? Essa é a primeira situação. Nós dizemos que essa reta é secante. A reta secciona, como um coco ou uma laranja, sei lá, que uma pessoa corta aquela parte de cima. Certo, certo, certo? Isso aqui nós chamamos de secante. Tá? Qual é a característica que tem uma reta secante? Se vocês olharem para essa distância aqui, ó, tá vendo? Se eu medir a distância do centro da circunferência até a reta, ela fica menor do que o valor do raio. Tá? O raio, a gente sabe que é aquela medida que vai chegar até o extremo da circunferência. Então, ó, quando a distância do centro até a reta fica menor do que o raio, a gente chama a reta de secante. Cara, é muito legal isso aí. E é simples a ideia. Tá? Vamos ver alguns exemplos, vocês vão ver como é bonito. Tá? Esse pontinho aqui é legal a gente comentar, porque esse pontinho ele vai ser, isso aqui, ó, ele vai ser o ponto médio entre A e B. Ele está na metade do caminho. E outra coisa legal para a gente comentar é que a circunferência vai formar sempre aqui uma reta, essa reta verdinha com a reta que está seccionando ela, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Ah, danadinho, muito doido. Tá? A segunda situação, deixa eu apagar essa bolinha que eu fiz aqui. A segunda situação é quando a reta toca um ponto só. Cara, essa aí é uma das paradas mais legais do encontro da reta com a circunferência. Ela toca um ponto só. É a famosa reta tangente, a saída pela tangente. Quando você mede, então, a partir desse ponto, você faz a distância do centro até a reta e ela é exatamente igual ao raio,
nós dizemos então que essa reta tangencia a circunferência. Certo? Então, a reta tangente tem essa característica. Ó. Ela também forma, tá vendo? Tem uma reta que existe aqui, ó, vai passar por aqui. Essa reta que passa por C e por A, ela é perpendicular a essa reta que a gente chamou de tangente. Então, se toca em 2 pontos, é secante. Se toca em um ponto somente, é tangente. Isso é porque a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio. E a última situation é quando a reta passa de boa lá num canto, não toca em ninguém. Quando você vai medir a distância entre o centro e a circunferência, ele é bem maior do que o raio. Ela sempre vai chegar formando um ângulo de 90 graus, né? Mas ela é maior do que o raio. Ah, professor, qual é a dificuldade nisso? É porque a fórmula que nos mostra diretamente essa situação aqui, ela é um pouco sinistra. O pessoal não gosta muito dela, não. Mas é uma fórmula bonita. Ou apareceu ali, ou foi sem querer, mas essa paradinha. Nós já explicamos sobre essa fórmula da distância de um ponto até a reta. Tá? Então, a gente pode usar esse recurso da reta para achar a situação em que a reta é tangente. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Uns exemplos, acho que tem uns 4 ou 5 aqui para vocês verem a bagaceira, coisa linda. Vamos lá? No primeiro exemplo, então, olha aí, ó, determine a posição relativa. Eu quero saber o que essa reta e o que a circunferência tem um com o outro, qual é o parentesco. Ela é tangente, é secante ou é externa? Então, é muito fácil, gente. Primeiro, nós extraímos o quê? O centro da circunferência. Lembra que a fórmula exige o centro, né? Aquela fórmula da distância do ponto até a reta. E a gente tem que tirar também dali o quê? O raio, né? Quem que é o raio aqui? É 4, né? Por favor, né, gente? É o raio ao quadrado. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado que é igual ao raio ao quadrado. E aí, beleza. Se você faz a distância do centro até aquela reta e ela for igual ao raio, é porque ela é tangente. Se for maior que o raio, ela é externa. Se for menor que o raio, ela é secante. Então, vamos lá. De novo, aquela situação da reta, né? Aqui, ó. Toda essa equação você vai copiar da reta, o 8, o 6 e o 9 da reta. Aqui embaixo, o A e o B também são da reta, ó. O 8 e o 6. Você vai levar ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Tá? Onde é que entra o centro da circunferência? Aqui, ó, no X e no Y. Certo? Quando você resolve isso aqui, 8 vezes 5, 40, 6 vezes 2, 12, mais 9, 49 menos 12. Lá embaixo vai dar 64 mais 36. Aqui em cima eu teria 37 sobre raiz de 100, vai dar 37 sobre 10, que é 3,7. O que tem então essa circunferência? E a reta? A reta secciona a circunferência em 2 pontos, 2 lugares. Beleza? Então elas são secantes. Concorda? Ou melhor, a reta é secante. Como essa distância ficou menor do que o raio, a reta é secante. Né? Eu fiz o desenho lá no GeoGebra, aquele software bonito e tal, legal, um software gratuito, que vale a pena vocês pegar para estudar em casa com o GeoGebra. Olha só, a circunferência e a reta, tá vendo que a reta vai tocar a circunferência em 2 pontos? Essa que é a famosa reta secante. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Vamos para mais um exemplo. Considere a circunferência. Agora eu tenho uma circunferência, determine a equação da reta S, que é tangente a lambda no ponto P23. Olha só. O centro da circunferência, menos 3 e 4. E o raio, aí lascou, o pessoal já fica preocupado, já tem aquela situação. Mas, ó, nessa situação aqui, eu não usaria aquela fórmula da distância do ponto à reta no primeiro exemplo, não. Eu usaria só o recurso que a gente conhece das equações da reta. Porque, olha só, pensa comigo aqui, ó. Tá aqui a circunferência. Não sei se eu não fiz o desenho preciso dela, mas eu quero discutir com vocês a ideia. Tá aqui o ponto. E a gente sabe que a reta tangente vai passar por aqui, ó. Então, vocês estão vendo que o centro da circunferência e esse ponto P, eles formam uma reta. Se eu achar essa equação, tem uma equação aqui danadinha que vai passar aqui, ó. Uhul! Essa equação
ela é perpendicular à equação da reta que eu fiz de azulzinho aqui, tá? Então, se eu for mexer com a equação, ó, vocês vão ter... Primeiro, vocês vão ter que achar isso aqui, né? Ó, vão ter que usar isso aqui como referência. A raiz de 26 já não ajuda muito. E segundo, para você achar uma reta, você tem que ter ax mais by mais c. Quer dizer que você tem que achar 3 coisas. Eu precisava de 3 equações, tá? Mas tá, vamos usar uma referência então. Ó. Se você pegar o ponto 2, 3 e o centro e achar a equação da reta que forma esses 2 pontos, como é que faz isso? Olha que bonito. Faz de novo aquela paradinha, ó. Ah? Diagonal principal mantém um sinal 3x. Também mantém um sinal menos 3y. Também mantém o sinal 8. Na contramão do sucesso, troca o sinal do breguesso. Aqui vai dar menos 9 a multiplicação. Vai ficar 9 positivo. 4x vai virar menos 4x. E 2y vai virar menos 2y. Isso aqui é o quê? Ó, quando você junta 3x com menos 4x. 3y com menos 2y, você vai ter aqui menos x, menos 5y e 8 mais 9, 17. Não é a resposta, pelo amor de Deus. Se tiver no Enem uma parada dessa aí de marca x, por favor, pense direito, pense com carinho. Não é uma questão bonita, uma questão fácil, legalzinha. Né? O que você faz então? Agora eu preciso achar a tangente desse bagulho aqui. Então, ó, a tangente ela forma um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular a essa reta. Ou seja, se eu construir uma reta perpendicular a essa, né, eu já tenho PC, ó, é a reta que passa por P e por C. Quem que é perpendicular? Lembra da dica? De novo, hein? Os coeficientes das retas são inversos e simétricos. Então, eu vou pegar o 5 e o 1 que está ali do outro lado e vou trocar de lugar. E aqui menos com menos vai dar mais. Então, na minha outra reta tem que dar menos, certo? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui tem que dar menos. Beleza? Então, tá aqui, ó, bonitinho aqui, certo? Menos pode ficar aqui no meio ou ele pode ficar lá na ponta. Tá bom? Quem que eu preciso calcular é C. Então, para calcular C, o que a gente vai fazer? Eu preciso de um ponto que pertença a essa reta azul. Que ponto é esse? É o ponto 2 e 3. Então, gente, ó, é só substituir 5 vezes 2, 10, menos 3, dá 7. Quando você jogar o 7 para o outro lado, vai dar menos 7. Então, como é que fica a equação bonita? 5x menos y menos 7, que é igual a 0. Não é legal? Não é legal? Não é legal? É isso aí. No terceiro exemplo, diz assim: determine a reta tangente à circunferência x menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, que é igual a 18, e que forma um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Aqui tem uma coisa legal para a gente. Fez de novo aquele desenho genérico, né? Mas tem uma parada aqui que dá para a gente fazer bem legal esse exercício. Pensem comigo. Essa reta... naturalmente você vai pensar numa reta, tá vendo? Aqui é a tangente e que forma um ângulo de 45 graus. Mas, gente, uma das naturezas da geometria analítica, principalmente da circunferência, é que se bobear você tem outra reta do outro lado que tem a mesma característica, como se fosse aqui, ó, tá? Tem uma outra reta lá, então na verdade são duas. Duas retas respondem a essa situação, tá? O que é legal aqui é que para a gente fugir do ângulo de 45, vale a pena lembrar que a tangente de 45 é 1. Se a tangente de 45 é 1, então já ficou melhor, já ficou bonito, porque a gente vai usar o coeficiente igual a 1. Beleza? Tá, como a gente está usando aqui a equação da reta na forma geral, eu queria dar uma dica para vocês aqui. Se usar ela também, a equação, na forma reduzida, também vai dar certo, que é o y igual a mx mais n, né? Ou ioiô mi xoxô, certo? Mas aqui, olha só, como você precisa, né, construir a ideia de que se elas são tangentes, né, essas duas retas são tangentes, elas obedecem ao mesmo critério, certo? Que aí
Ao mesmo tempo, eu vou resolver as duas, eu vou achar a resposta das duas. Porque a equação que dá a distância entre ponto e reta, ela usa um módulo. Então, o módulo permite ver duas respostas, tá? Então, aqui, ó, já coloquei na lata para vocês aqui uma ideia, ó, tá? Quando você quer obter o coeficiente angular igual a 1, lembra que o coeficiente angular é a relação entre A e B. Ou seja, basta que esse número aqui e esse seja igual. Ah, professor, se eu quisesse fazer 2x menos 2y, poderia? Claro. Se eu quisesse fazer menos x mais y, poderia? Claro. Menos 8 mais 8? Claro. Se você vai dividir o número aqui A por B, lembra que tem uma regrinha que diz que o coeficiente angular, que é o mzinho, ele é o A dividido menos A dividido por B? Então aqui, ó, desde que você coloque o número aqui igual a esse, sempre você vai ter uma reta com coeficiente angular igual a 1. O menos no meio, porque a regra é menos A sobre B. Então, se você coloca mais, você teria menos 1, né? A reta ficaria assim, ó, tá? Ficaria, na verdade, com 135 graus e não com 45. Gostaram da dica? Na lata, você faz x menos y mais c. Eu preciso achar essa reta. Agora, vamos lá. Na fórmula, eu tenho que a distância do centro até a reta é aqui, ó. Isso tudo é equação da reta. O A e o B é da reta. E o x, c e o y, c vão sair de onde, né, gente? O c é 4 e menos 3, que é o centro da circunferência. E o raio da circunferência, infelizmente, é a raiz de 18. Mas não sofre antes da hora, não. Deixa aí, vamos substituindo, vamos ver a desgraça que vai dar aí, não. Tá? Mas vamos lá. Pelo fato de ser tangente, o que a gente já conhece? Que a distância do centro até a reta é igual ao raio, que é aquele cara ali, tá? Então, vamos lá. Quando você substitui tudo, ó, de novo, a reta, que eu chamei de R, eu podia ter dado um outro nome para não confundir com o raio, né? Mas o raio está verde aqui. Né? Então, ó, 18 é o raio, 1x menos 1y mais c é a reta, e 1 e menos 1 também são da reta. O 4 e o menos 3, eles entram aqui como xy. Continhas feitas, 4 vezes 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Aqui embaixo eu teria, então, raiz de 2, né? Estão vendo aqui, ó, 7 mais c dividido por raiz de 2. Quando você passar esse raiz de 2 multiplicando, olha que legal, vai ficar raiz de 36, que é 6. Então, a equação ficou muito legal de resolver. Como é em módulo, eu preciso resolver de duas formas, né? Ou 7 mais c é 6 positivo, nós já fizemos isso anteriormente, né? Então, mais vale a pena recordar que o módulo, o que está dentro do módulo, ou vai dar 6 positivo ou vai dar 6 negativo, porque o módulo de 6 negativo também é 6. Então, ali eu poderia ter duas respostas, né? Então, 6 menos 7 dá menos 1, e se 7 mais c for menos 6, eu tenho menos 6 menos 7, vai dar menos 13. Então, as duas retas que são tangentes a essa circunferência, ainda formando um ângulo de 45 graus, é x menos y menos 1 e x menos y menos 13. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Bora para mais um exercício bonito, lindo. Obtenha a equação de cada uma das retas tangentes à circunferência tal e paralelas à reta tal. Então, de novo, ó, eu tenho aqui uma circunferência, está ali, sossegada, lépida, fagueira. E aí, eu tenho uma reta. Essa reta do mal, ela pode cortar ou não a circunferência, tá? Mas o que eu quero? Eu quero uma reta, tá vendo o que é? O exercício foi legal com a gente, ó. De cada uma das retas tangentes. Por que ele pediu cada uma? Porque se eu faço aqui, ó, de um lado e do outro, eu teria duas. Elas são paralelas a essa reta S, tá vendo aqui a reta S? São paralelas e ao mesmo tempo são tangentes à circunferência, tá? Como é que eu faço isso? A gente tem que usar o mesmo recurso. Só que eu preciso construir retas paralelas a essa. De novo, gente, olha só. Já falei aqui, revisei a parada das retas perpendiculares. Esse aqui, as retas têm que ser paralelas, é mais fácil ainda, gente boa. Quando é que aquelas retas são paralelas? Quando os coeficientes angulares são iguais. Se eles são iguais, então você repete na cara de pau. Pode fazer. Se alguém disser que está errado, manda vir falar comigo. Tá? Está aqui, bonitão. Ó. E C é o que eu quero descobrir. Com isso aqui e o centro da circunferência,
Quem que é o centro da circunferência? É 3, tá vendo aqui? E 0, porque o y está sozinho e o raio é 2. Se falou 4, você engole a língua. Tá aqui. Usando a equação, de novo, aí eu quero a equação dessa, eu quero achar as que são paralelas e que são tangentes. Então, é essa daqui, ó, tá? Aqui, reta, 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 o A e o B da reta. E o XC e o YC que vai ser 3 e 0. E isso aqui, a distância do centro até a reta tem que ser 2, porque a gente viu que elas são tangentes. Então, vamos lá. Garantiu que são tangentes, pode usar o recurso, ó. 2, aí vem 4 da reta, o x é o centro. 3 da reta, o 0 é o centro, mais c. 4 ao quadrado e 3 ao quadrado são ambos da reta, tá? Por favor, não vai fazer 3 ao quadrado e 0 aqui, que são centro, não. É tudo da reta aqui. O 3 e o 0, o único que a gente vai substituir são esses aqui. Então, fica bonitão. Ó. Vai lá. Ó. 4 vezes 3, 12. E 3 vezes 0, 0. Lá embaixo eu botei 16 mais 29, que é a raiz de 25, que dá 5. 2 vezes 5, 10. De novo, eu tenho uma equação modular, duas respostas possíveis. Ou 12 mais c é 10. Se for 10, vai ser 10 menos 12, que vai dar menos 2. Ou 12 mais c é menos 10, que vai ser menos 10 menos 12, menos 22. Então, eu tenho essa e essa equação. É muito bonita. Essas duas equações são paralelas à reta S e tangentes à circunferência. Cara, é muito bonita, muito bonita. Lindo. Vamos ter mais um exemplo, então, para acabar essa parte. Eu encerro o vídeo, então, e depois vai ter a parte 3, infelizmente. Vamos lá. Determine as coordenadas dos pontos em que a reta x mais y menos 5 igual a 0 intersecta a circunferência. Cara, isso aqui, em qualquer dimensão que você tiver, quando você quer achar os lugares onde duas figuras se encontram, duas figuras geométricas, resolve o sistema. Eu já falei isso com a reta, né? Você quer achar onde as retas se encontram, resolve o sistema. Você quer achar onde uma circunferência e uma reta se encontram, resolve o sistema. Resolve o sistema. Deixa de preguiça. Então, vamos lá. Ó. Fazer o quê? Chapuleta a paradinha de uma vez. Já notaram aqui, ó, que eu tenho que isolar x num lugar ou y e substituir no outro, tá? Como eu gosto de fazer as coisas tudo em função de x, então o que eu fiz? Eu peguei a segunda equação, você vai fazer isso sempre. Pega a reta, isola uma variável, joga na equação da circunferência, vai dar uma equação do segundo grau, né? Porque nós temos a chance de ter dois pontos. Legal? Então vamos lá. Ó. Eu isolei aqui quem? O y. Y, joguei o 5 para lá, ele foi positivo, e joguei o x para lá, ele foi negativo. Eu vou chapuletar essa paradinha aqui toda, aonde tem o y, aqui e aqui. Então, olha só a bagaceira. Você está vendo que o y está ali, sossegado. Já era, Playboy, perdeu. Destruição, moçada. Y e y. Os dois eu substituí por 5 menos x. Então, acompanha comigo. X ao quadrado é x ao quadrado. Aí vem o quadrado do primeiro, 25. 2 vezes 5 vezes x dá 10x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Né? Vou fazer logo aqui, a gente vai acompanhando. Né? 10x estava aqui dando sopa, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10, e menos 2 vezes x vai dar 2x positivo, mais 21. Agrupando x quadrado com x quadrado, eu vou ter x, 2x quadrado. Menos 10 com menos 10 vai dar menos 20, com mais 2, menos 18. E aqui, 25 com 21 vai dar o quê? 46 menos 10, 36. Certo? Pronto, olha aí, bonitinho. Quem não gostar de Bhaskara, se lascou. Quem não quiser fazer a soma e produto, se lascou. Chega mais perto aqui, vai ficar olhando para vocês aqui, safadinhos. Eu dividiria por 2 na lata. Agora, pensa comigo, ó. Aqui eu teria que achar dois números que a soma dá 9 e que a multiplicação dá 18. E aí? E aí? E aí? Lembra da soma e produto, né?
Não faz Bhaskara não, cara. Se der isso aí, se você olhar para cá e ver que o A que está aqui é 1, tenta soma e produto. A soma das duas raízes dá esse cara com sinal trocado e o produto dá esse aqui. Então vamos lá, ó. Quais dois números que vocês conhecem que se multiplicar dá 18 se somar dá 9? Poxa vida, 6 e 3. Agora nós já temos o quê? Que esses aqui são os valores de x. Você está vendo que tem dois valores de x? Quando o x é 6, eu vou substituir o x por 6 naquela equação mais simples, por favor. 5 menos 6 vai dar menos 1. Isso aqui já é um ponto, certo? E quando o x é 3, ó, você faz 5 menos 3 vai dar 2. Eu tenho, então, 2 pontinhos. Ó. Quando x é 6, o y é menos 1. E quando x é 3, o y é 2. Essa reta toca, então, a circunferência em 2 pontos. Cara, é muito bonito isso aí. Né? É muito bonito. Tá? É legal, é emocionante. Olha o desenho que eu fiz no GeoGebra para comprovar. É muito emocionante, cara. É muito legal. Tudo isso nós estamos fazendo analiticamente. Beleza? Então, moçada, eu acho que a gente para por aí. Né? Já está com 40 minutos, 41 minutos de vídeo. Eu vou deixar, vai faltar pouquinho então para um próximo vídeo. Tá? Então, se liga aí na parte 3 da circunferência. Agora eu vou falar só entre duas circunferências que acontece com elas. Beleza? É isso por enquanto. Fiquem com Deus e até mais.